Foi o Cruzeiro que perdeu? Foi o Ceará que ganhou? Ou é essa coisa mesmo da gente olhar só pro lado do Cruzeiro e ver que o cobertor é curto demais? Mas tem que enaltecer o outro lado. Não, o Ceará fez um grande jogo, né? Estrategicamente foi muito bem, conseguiu reagir a um erro grave do goleiro ali no início do jogo, né? Um erro atípico para o futebol desse nível. Por mais que hoje os goleiros sejam mais exigidos com o pé e que estejam mais expostos mesmo a errar, o Ceará teve esse erro grave no início do jogo e conseguiu reagir bem. Acho que os primeiros 25, 30 minutos do Cruzeiro foram muito bons. Muito bons. O Cruzeiro fez um gol, poderia ter feito 2-3, até teve o gol anulado, teve ali mais umas 2, 3 chances. O Eduardo teve uma bola dentro da pequena área que meio que bateu nele ali. É verdade. Que poderia ter feito também o segundo gol. E acho que se faz o segundo gol ali, o jogo vira outro. Mas à medida que o gol não saiu, o Ceará começou a entrar no jogo, começou a achar os caminhos para contra-atacar o Cruzeiro e aí o Cruzeiro passou a ter muita dificuldade. Não conseguiu produzir o que a gente está acostumado a ver no Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer, CJ, na minha opinião, que o Cruzeiro fez um jogo péssimo, o Cruzeiro fez um jogo horrível. Não acho que isso aconteceu. Acho que o Cruzeiro manteve dentro do jogo ontem os seus padrões de comportamento, manteve a sua organização durante a maior parte do jogo. Mas teve dificuldade, principalmente quando ficou atrás no placar, para produzir um pouco mais com a bola, né? O Cruzeiro teve muito a bola, mas quase não criou chance real de gol depois que levou o segundo, né? O Cruzeiro quase não teve mais chance de finalizar bem, de ter uma finalização com uma chance mais real ali de marcar o gol. Teve o chute do Gabriel ali no finalzinho, que o goleiro fez uma boa defesa, o Cruzeiro quase marcou ali no rebote, mas em geral não conseguiu produzir muitas chances reais. E aí acho que a gente precisa falar um pouco de regressão à média, que eu acho que é o que está acontecendo com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e acho que é algo natural. O Cruzeiro fez um início de campeonato, na verdade não dá nem para dizer que foi um início de campeonato, né? Porque o Cruzeiro começou mal o Campeonato Brasileiro e de repente ele embalou de um jeito que ninguém imaginava que ele fosse embalar. O Cruzeiro passou a empilhar vitória e parou de perder, ficou 16 jogos sem perder, número muito significativo. Mas aí entram vários fatores nessa conta. Entra a questão do calendário, da dificuldade mesmo, de você começar a ter que usar mais gente, e isso, naturalmente, qualquer time, o Cruzeiro não é exceção nesse caso. Qualquer time, quando começar a usar os reservas, ele vai perder desempenho aqui no futebol brasileiro. O próprio Flamengo, então, senhor elenco, se começar a usar muito reserva, ele vai perder desempenho. Entra esse ponto. Entra o fato dos adversários visarem mais o Cruzeiro. Né? Todo mundo já está mais atento ao Cruzeiro. Quando vai jogar com o Cruzeiro, a preparação é outra. Era o líder do campeonato. Você vai se preparar de uma maneira diferente para enfrentar o Cruzeiro e isso vai ter um peso também. E entra a questão mesmo da parte técnica do time. Né? A gente teve uma série de jogadores do Cruzeiro que melhorou muito, mas que estava jogando acima do que eles mesmos vão render. Né? O Romero estava parecendo o Pirlo, o Lucas Silva estava aparecendo o Kroos, o Christian estava aparecendo o Robin, e não vai ser assim para sempre, cara, no campeonato. E acho que naturalmente o Cruzeiro vai ter uma queda de desempenho que é, repito, para mim pequena. Não acho que o Cruzeiro fez um jogo trágico contra o Ceará, preocupante, nada disso. Acho que o Cruzeiro fez um jogo abaixo do que vinha fazendo, mas talvez dentro do que é o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, né? Com esse elenco, com esse time, com essa formação. Então, assim, acho que não é motivo para desespero. O Leonardo Jardim falou várias vezes, né, que não achava que o Cruzeiro era time para pensar em título nesse Campeonato Brasileiro. E talvez não seja. Pode acontecer? Claro que pode. O Cruzeiro está no bolo, está na briga ainda e acho que vai continuar nesse bolo. Mas, em alguns momentos, acho que a peteca vai cair um pouco mesmo, porque é natural que aconteça. O que foi? Assim... O Cabido falou, você mexeu a boca. Dessa questão, Grito, lá, regressão à média, eu acho que desses times que estão brigando pelo título, o Cruzeiro tem o pior elenco. Não há dúvida que entre Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo vai entrar ali. Se entrar, tem um elenco... Botafogo tá com 2 jogos a menos. Então, Botafogo, se entrar ali, tem um elenco mais forte, tem mais peças de reposição. Aí eu concordo com o Gris. Coletivamente, ainda... o Cruzeiro é o time mais organizado. O Cruzeiro ainda sabe o que
o que tem que fazer dentro de campo, mas pode ser que jogadores decisivos, que a gente falou contra o Corinthians, e eu acho que ontem se repetiu. Faltou de novo um jogador de velocidade, Cabidão iniciou isso aqui, do drible, tirar um coelho da cartola. Tem alguns momentos que só a coletividade, só a organização não basta. E para mim ontem talvez tenha faltado um pouquinho. E só 2 pontos aqui do jogo rapidinho, que é, o Cruzeiro acabou provando do próprio veneno. O Ceará começou a crescer no jogo quando ele roubou 2, 3 bolas, quando o Cruzeiro tentou sair jogando, começou a tirar a confiança do Cruzeiro na hora que o Ceará roubou essas bolas. O Cruzeiro faz isso muito bem. E transição. Os 2 gols, o primeiro saiu de uma transição, que dá ao chute, o Cássio defende, vai para escanteio. E o segundo gol também é uma transição, um contra-ataque, que são pontos fortíssimos do Cruzeiro, e ontem ele provou do seu próprio veneno. E a outra coisa é o Cruzeiro, ontem, depois que está 1-1, ele coloca o Gabigol e torna um time mais ofensivo. Contra o Corinthians, a gente recebeu uma mensagem do ouvinte e falou, o Jardim poderia ter sido mais ofensivo, lembra disso? Isso, sim. Poderia ter colocado jogadores mais ofensivos, e ele trocou 6 por meia dúzia. E a gente comentou, cara, o jogo estava 0-0, não era um jogo que o Cruzeiro estava dominante. Se o Cruzeiro põe um cara mais ofensivo, ele tinha muita chance de perder o jogo também. Tem que analisar esse risco. E ontem, independentemente de quem entrou, no caso foi o Gabigol, mas eu acho que poderia ser qualquer outro atacante, coincidência ou não, passou 4, 5 minutos e o Cruzeiro levou o segundo gol. Então, colocar o time pra frente, muitas vezes, não é o ideal. Você tem que tentar entender o que está acontecendo no jogo. Tomou gol por outros motivos, acabou o contra-ataque, poderia ter matado a jogada, o Marquinhos poderia ter defendido melhor as costas quando o Galeano passou, mas colocar o time todo pra frente, às vezes, não é a melhor solução, mesmo jogando em casa, mas o torcedor quer sempre que o time procure o ataque, e ontem acabou não dando certo contra o Ceará. E contra o Ceará, gente, assim, aí com todo respeito ao Ceará, tá? O Ceará... Gente, quando fala assim, com todo respeito, não, mas 100% das vezes, na sequência, vem algo desrespeitoso. Entendeu? Não é, olha só. 100% das vezes. Não é. Fala isso, vamos é 100% lá, vamos lá. Então tá bom, olha como é que eu vou te quebrar agora. Quanto é que ficou o nosso super trunfo aqui na sexta-feira? 12-0. Então você tem que fazer o resultado contra o Ceará, gente. Você tá empatando com o Ceará em casa, você tem que colocar atacante pra jogar futebol. Você tem que colocar o Cruzeiro pra jogar em cima do Ceará, né? É muito diferente de você enfrentar, por exemplo, um Flamengo, um Botafogo e um Palmeiras. É claro que é diferente, gente. Não vamos ser hipócritas aqui. É claro que é diferente, né? O Cruzeiro assumiu o risco e acabou sendo surpreendido. Faz parte do futebol, não é terra arrasada, mas aquilo que a gente vem falando, inclusive nos últimos programas, CJ, inclusive com você aqui, há algum tempo, sobre o elenco do Cruzeiro, está se mostrando agora. Se comprova nesse tipo de jogo ou de Exatamente. resultado.